Na manhã de um dia de janeiro de 1944, cerca de 56 mil soldados alemães acordaram cercados. Forças soviéticas de duas frentes ucranianas fecharam o cerco em Zvenigorodka, prendendo elementos de 6 divisões no que ficaria conhecido como o Bolsão de Cherkassy. A Stavka queria outro Stalingrado. Hitler queria que mantivessem suas posições. Os homens tinham cerca de 3 semanas antes de acabarem munição e comida. Uma força de cerca de 80 tanques Panther e Tiger, liderada por um ex-dentista, foi enviada para resgatá-los. E o que esses tanques enfrentaram na lama do centro da Ucrânia foi um dos combates blindados mais intensos de toda a guerra. Hoje vamos contar toda a história do regimento Panzer Pesado Bacher, o que ocorreu quando tentaram atravessar a lama ucraniana e por que 80 dos melhores tanques alemães não salvaram 56 mil homens cercados no Bolsão de Cherkassy. Para entender a missão do regimento de Bacher, é preciso antes compreender a confusão que a originou. Em janeiro de 1944, a frente oriental na Ucrânia estava desmoronando. Os soviéticos atravessaram o Dnieper em grande número no outono anterior, rompendo em vários pontos a linha defensiva alemã ao longo do rio. Na Ucrânia Central, 2 corpos alemães ficaram presos em um saliente que avançava para o território soviético, a oeste de Cherkassy. O 11º Corpo do general Wilhelm Stemmermann e o 42º Corpo do general Theobald Lieb mantinham uma posição taticamente inútil, mas Hitler não permitia a retirada. Em 24 de janeiro, os soviéticos iniciaram a operação para isolá-los. A primeira frente ucraniana, comandada por Vatutin, avançou pelo norte, enquanto a segunda, sob Konev, subiu pelo sul. 4 dias depois, em 28 de janeiro, as duas pinças soviéticas se encontraram em Zvenigorodka. O cerco foi fechado. Cerca de 56 mil soldados alemães, incluindo a 5ª Divisão Panzer SS Viking e a Brigada SS Belga Valônia, ficaram presos no que os alemães chamariam de Kessel e os soviéticos já comparavam a Stalingrado. Stalin ficou encantado. Konev teria respondido por telegrama que o inimigo cercado não escaparia. E para os homens lá dentro, o tempo estava correndo. O homem escolhido para liderar a ponta de lança blindada da operação de resgate era Franz Bacher, reservista de 45 anos. Ele era dentista na vida civil e foi convocado ao serviço em 1939 aos 41 anos. No fim de 1943, ele já acumulava mais de 400 missões em tanques, 7 ferimentos, 13 tanques destruídos sob seu comando, uma cruz de cavaleiro com folhas de carvalho e fama de liderar na linha de frente, no tanque da frente. Em dezembro de 1943, o exército solicitou que ele criasse um regimento do zero e o levasse ao combate em semanas. O regimento pesado de Panzer Bacher foi criado no fim de dezembro de 1943, sob o Estado-Maior do 11º Regimento de Panzer. A composição revela o desespero da situação e como os alemães apostaram tudo nessa unidade. O regimento reunia 2 dos tipos de tanque mais poderosos que a Alemanha tinha. O Batalhão Tiger veio do Batalhão 103, uma das unidades de tanques pesados mais experientes da Frente Oriental, com 34 Tiger I. O Batalhão Panther era o 2º batalhão do Regimento Panzer 23, contando com 46 Panthers. Dando apoio, havia artilharia autopropulsada, um batalhão mecanizado de engenheiros com equipamento de ponte e, mais tarde, um batalhão de infantaria de montanha para apoio aproximado. 80 tanques no total. Para os padrões de janeiro de 1944, era uma grande concentração de blindados, quando toda a frente oriental alemã operava no limite, e cada tanque era um Pantera ou um Tigre. Sem Panzer IV para as fileiras, nem Stugs para reforçar os números. Esse era o punho blindado mais pesado dos alemães no setor sul, entregue a um dentista de 45 anos de Hagen. E entre as tripulações dos Tigres do 53º estava um alemão dos Sudetos de 22 anos, chamado Kurt Knispel. Lutou em tanques desde a Barbarossa, começando como municiador, depois artilheiro, e em 1944 já era um dos artilheiros de tanque mais prolíficos da Frente Oriental. Ele lutou em Kursk com o batalhão e, segundo relatos, destruiu 27 tanques soviéticos em 12 dias somente naquela batalha. Foi indicado várias vezes à Cruz de Cavaleiro, mas nunca a recebeu. Ao fim da guerra, alguns relatos lhe atribuiriam 8 destruições confirmadas de tanques, o que faria dele o as de tanques mais bem-sucedido de toda a guerra.
Agora, antes de falarmos sobre o combate, você precisa entender como era realmente operar o Pantera em janeiro de 1944, porque no papel, esse era um dos melhores tanques do mundo, mas na lama ucraniana era algo completamente diferente. O Pantera pesava cerca de 45 toneladas métricas e usava um motor Maybach 512 com cerca de 90 cavalos de potência. Ele usava um dos melhores canhões de tanque da guerra, o 75mm KWK-42 com cano de 70 calibres capaz de perfurar a blindagem frontal de quase qualquer tanque soviético nas distâncias de combate. A blindagem frontal do casco era de 80mm inclinada a 55 graus, proporcionando uma proteção efetiva equivalente a bem mais de 100mm. No papel, ele era mais rápido, melhor armado e melhor protegido do que o T-5 que enfrentava. Mas o Pantera tinha uma fraqueza fatal e a lama ucraniana estava prestes a expô-la. O problema era a redutor final. A Alemanha não tinha máquinas-ferramenta para produzir em massa o sistema planetário do projeto original, então os Panteras receberam uma redutor final mais simples, de engrenagens retas duplas, feita de aço inadequado. Giros no próprio eixo podiam quebrá-la, e se isso acontecesse, não era possível apenas trocá-la. As equipes precisavam desmontar todo o compartimento do motorista e tirar a transmissão, um serviço de oficina que ocupava quase o dia todo. No final de 1943, as unidades de Pantera na frente oriental estavam com uma média de aproximadamente 37% de prontidão operacional. Das 10 Panteras, só cerca de 4 funcionavam ao mesmo tempo. A vida útil do motor era de cerca de 1000 km e a falta de ligas metálicas deixava as engrenagens mais frágeis a cada produção. Quando o batalhão de Panteras de Bacher entrou em combate, tinha o melhor canhão e blindagem frontal da Alemanha, mas montados em um chassi que podia simplesmente quebrar a qualquer momento. A primeira grande ação do regimento veio quase imediatamente. De 23 de janeiro até aproximadamente 31 de janeiro, a força de Bacher operou sob o 46º Corpo Panzer na região de Uman e Vinnytsia. Tropas blindadas e mecanizadas soviéticas avançaram em território controlado pelos alemães e o regimento de Bacher foi lançado como força móvel de reação. Os combates focaram no bolsão de Balabonovka e Bacher repetiu a mesma tática durante toda a campanha. Ele deixava as pontas de lança soviéticas avançarem demais e então as atacava pelos flancos com Tigers e Panthers ao mesmo tempo. Os Tigers atacavam de longa distância, seus canhões de 88mm destruindo os T-34 a distâncias em que os tanques soviéticos não conseguiam revidar de forma eficaz. Quando os soviéticos reagiam e tentavam manobrar, os Panthers contornavam e os pegavam pelos flancos. Era uma combinação brutal, e nas estepes ao redor de Balabonovka, os soviéticos tinham pouca cobertura para se proteger. Durante 5 dias de combates intensos, o regimento relatou a destruição de 7 tanques e canhões de assalto soviéticos, além de 6 canhões antitanque e de artilharia, com a perda de 4 Panthers e um Tiger. Bacher destruiu 3 tanques soviéticos de perto com armas antitanque de infantaria, fora de seu tanque de comando, e ganhou 3 distintivos de destruição de tanques na manga direita. Mesmo que esses números tenham sido inflados, e as alegações de destruição em tempos de guerra às vezes são, os resultados em Balabonovka ainda foram devastadores por qualquer padrão. Eles mostraram o que uma força blindada pesada pode fazer quando usada agressivamente contra pontas de lança soviéticas avançadas demais. E agora, a operação de socorro. Lembre-se, 56 mil homens estão no bolsão e ficando sem recursos. Manstein reuniu 2 corpos Panzer para o resgate. O 3º Corpo Panzer do General Bright, incluindo o regimento de Bacher, as divisões Panzer 16 e 17, o batalhão Panzer Pesado 506 e o batalhão Stug 9, atacaria pelo sudoeste. O 47º Corpo Panzer avançaria pelo sudeste. Juntos, eles tinham cerca de 60 veículos blindados, com reforços da 1ª Divisão Panzer SS, Leibstandarte, e da 1ª Divisão Panzer, que deveriam acrescentar mais 150. Antes do avanço do primeiro tanque, Hitler tomou uma decisão que lhes custou uma semana que não tinham. Em vez de ordenar a abertura de um corredor direto de socorro até o bolsão, Hitler mandou que os 2 corpos Panzer fizessem o contra-cerco de toda a força soviética que sitiava o bolsão. Breit argumentou contra isso. Ele queria os 2 corpos focados em um único avanço até o grupo Stemmermann. Manstein apoiou Hitler no início, apesar de não acreditar no plano. Entre 4 e 8 de fevereiro, a força de socorro desperdiçou seus esforços atacando na direção errada, tentando um cerco impossível em vez de avançar direto para o bolsão.
Quando ficou óbvio que o contracerco havia falhado, Manstein finalmente redirecionou o terceiro corpo Panzer para tentar uma operação direta de socorro. O reposicionamento só foi concluído em 11 de fevereiro. 7 dias perdidos. 7 dias de munição, comida e moral se esgotando dentro do bolsão. O terreno era um pesadelo. O centro da Ucrânia em fevereiro tinha temperaturas próximas de zero de dia e bem mais baixas à noite. O solo ora ficava congelado e sustentava veículos blindados, ora virava uma lama profunda que os engolia até o casco. As estradas eram poucas e estavam em péssimas condições. O rio Gniloy-Dnepropetrovsk, que a força de socorro precisava cruzar, teve as pontes destruídas pelos engenheiros soviéticos em retirada. Eis o problema de operar Panthers e Tigers nessas condições. O solo negro profundo do centro da Ucrânia, o Chernozem, se transforma em uma pasta grossa e pegajosa quando descongela. Tanques de 45 toneladas afundavam até a barriga. Os veículos de resgate não conseguiam alcançá-los porque os próprios veículos de resgate também estavam ficando presos. Os panteras que perdiam a esteira na lama precisavam de horas de trabalho apenas para recolocá-la se tivessem ferramentas e se a artilharia soviética permitisse tempo para isso. Quando a transmissão final de um pantera falhava, o tanque ficava inoperante até a manutenção remover toda a transmissão. Durante o resgate, com homens morrendo no bolsão, não havia tempo para esperar dias por reparos na oficina. Ou você consertava em poucas horas ou deixava para trás. Um confronto em 13 de fevereiro mostrou como o regimento de Bacher lutava. Batedores de Bacher viram 2 T-34 escondidos em posição de emboscada. Em vez de enviar tanques para a zona de morte, Bacher chamou os Stukas. Bombardeiros de mergulho atacaram posições ocultas, forçando tanques soviéticos a avançar para campo aberto, onde o batalhão Tiger os enfrentou a cerca de 2.000 jardas. Os canhões de 88 mm dos Tigers eram devastadores contra a blindagem dos T-34 a essa distância. Mais T-34 apareceram e tentaram flanquear os Tigers, mas o batalhão de tanques Panther de Bacher e os Panthers da 16ª Divisão Panzer os pegaram de lado. Stukas seguiram atacando as posições soviéticas de canhões antitanque. A resistência soviética foi feroz. O 2º e o 6º Exércitos de Tanques e o 40º Exército atacaram a penetração alemã de várias direções. Cada quilômetro conquistado exigia tanques, combustível e tempo que faltavam aos cercados. Nada restava para o esforço final. Após a luta, os alemães disseram ter destruído 70 tanques soviéticos e 40 canhões antitanque, perdendo 5 Tigers e 4 Panthers. Tanques de Bacher chegaram ao riacho Nilo Niloitkit e criaram uma pequena cabeça de ponte. Esse foi o ponto máximo alcançado. Os cercados teriam que ir até lá. Manstein, acompanhando o avanço a partir da retaguarda, comunicou-se por rádio com o 3º Corpo Panzer. A mensagem era clara: apesar da lama e dos russos, muito já fora conquistado. Agora tudo dependia do último passo. Mas esse último passo foi impossível. Em meados de fevereiro, só 7 quilômetros separavam a força de resgate da borda do bolsão. 7 quilômetros podem ser percorridos em 1h30 em um bom dia. Entre os tanques de Bacher e os homens cercados estavam elementos das formações mais poderosas de Konev, como o 5º Exército de Tanques da Guarda, mais 3 exércitos e o 5º Corpo de Cavalaria da Guarda. Konev posicionou suas unidades mais fortes na brecha e preparava um golpe final para 17 de fevereiro. A força de resgate já não tinha forças suficientes para romper. Os Panthers quebravam na lama mais rápido do que conseguiam ser consertados. Os Tigres consumiam muito combustível em estradas quase intransitáveis. A infantaria destinada a proteger os flancos do corredor estava sendo desgastada por sucessivos contra-ataques soviéticos. Leibstandarte, o restante da 16ª e toda a 17ª Divisão Panzer foram usadas só para evitar o colapso do corredor atrás da ponta de lança de Bacher. No dia 16 de fevereiro, Manstein tomou sua decisão. Sem aguardar a autorização de Hitler, ele mandou uma mensagem de rádio ao grupo Stemmermann com 3 palavras: sem a liberdade, objetivo, Lysianka. O rompimento do cerco começaria às 23 horas. Stemmermann formou seus homens em cunhas de assalto com 3 escalões. Escalão de baionetas lidera ataque sem fogo preliminar. Um escalão pesado reunido em torno dos tanques e morteiros restantes. Um escalão de suprimentos com caminhões e carroças. O objetivo era a Colina 9, o ponto de encontro onde o 3º Corpo Panzer e os tanques de Bacher estariam esperando.
Com extrema relutância, Stemmermann deixou para trás 50 feridos incapazes de andar, assistidos por pessoal médico voluntário. Ele ordenou que violações do direito internacional não deveriam ocorrer sob nenhuma circunstância. O que ocorreu depois não foi uma operação militar, mas uma catástrofe durante a nevasca. O primeiro escalão rompeu as posições iniciais soviéticas, mas a ordem de marcha colapsou quase imediatamente. O segundo e o terceiro escalões avançaram juntos. 50.000 homens se aglomeraram em poucos quilômetros quadrados, indo para as mesmas poucas estradas. O semi-lagarta de comando de Stemmermann foi atingido por um canhão antitanque soviético. Ele e seu motorista morreram instantaneamente. A força que havia sido chamada de Grupo Stemmermann 5 minutos antes deixou de existir como uma formação militar coerente. A artilharia soviética e os foguetes Katyusha saturaram o campo aberto. Os T-34 avançaram diretamente sobre as colunas, esmagando homens, cavalos e carroças sob suas esteiras. Cavalaria cosaca avançou pelos flancos com sabres. Os homens que chegaram ao rio Nilo Niloitikish viram as pontes destruídas e a água gelada. O rio não era largo, talvez de 20 a 30 metros em alguns pontos, mas a correnteza era forte e as margens eram íngremes e lamacentas. Caminhões, carroças e peças de artilharia foram jogados no rio para formar passagens improvisadas. Árvores foram derrubadas para virarem pontes improvisadas. Centenas se afogaram. Outros morreram de hipotermia minutos após entrar na água. Soldados mais fortes carregaram nas costas homens feridos que não sabiam nadar e muitos afundaram com esse peso. Os tanques de Bacher, na margem oposta de Lysianka, davam cobertura aos poucos que tentavam atravessar, sendo seus canhões o único obstáculo ao avanço soviético até o rio. Ao amanhecer de 17 de fevereiro, o terceiro corpo Panzer lançou mais um ataque e finalmente garantiu a colina 9. O regimento de Bacher podia agora cobrir os últimos sobreviventes que atravessavam. Dos cerca de 56.000 homens originalmente presos no bolsão, algo em torno de 28 a 35.000 conseguiram sair, dependendo da fonte em que você confia. Os outros, cerca de 19 a 20.000, estavam mortos, capturados ou desaparecidos. Eles saíram sem seu equipamento pesado, sem sua artilharia, sem seus veículos, muitos sem suas armas. Entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro, o regimento de Bacher declarou ter destruído cerca de 500 tanques e canhões de assalto soviéticos ao custo de 9 veículos próprios perdidos em combate. O batalhão Tiger perdeu 7 tanques Tiger em Cherkassy, mas só um foi confirmado destruído por fogo inimigo. Os demais foram abandonados na lama, com as tripulações incapazes de recuperá-los e sem vontade de deixá-los intactos para os soviéticos. Foi difícil acompanhar as perdas do batalhão Panther, pois muitas dessas perdas foram causadas por problemas mecânicos. Um Panther preso na lama ucraniana com transmissão final quebrada era tão perdido para o regimento quanto um destruído por projétil soviético. A diferença era que uma morte ocorreu em combate e a outra por questões de engenharia. Bacher recebeu as espadas para sua cruz de cavaleiro em fevereiro de 44, sendo o 49º soldado em toda a Wehrmacht a receber essa condecoração. Seu regimento foi dissolvido em 25 de fevereiro. Unidades componentes retornaram às divisões de origem. Em poucas semanas, muitos desses homens e tanques ficaram presos de novo no bolsão de Kamenets-Podolsky, onde perderam a maior parte dos tanques Tiger restantes. O exército alemão chamou Cherkassy de vitória. O general von Warmann, comandante do outro corpo de socorro, afirmou depois que as tropas que participaram ficaram surpresas e incrédulas ao saber da grande vitória conquistada. Konev tornou-se marechal da União Soviética por seu papel na batalha. Ninguém perguntou aos 20.000 homens que não conseguiram sair o que eles achavam.